Bom dia, galera. Mais uma vez aqui, Rodolfo Esperto, querendo compartilhar um vídeo com vocês sobre uns assuntos aí que eu andei pesquisando, né? Nesse confinamento, a gente acaba pesquisando e se interessando em vários assuntos, assistindo vídeos, vendo algumas fontes aí que são verdadeiras. E um negócio muito interessante que eu estava pesquisando sobre epidemias, pandemias, sobre surtos de gripe que tem matado milhões de pessoas. O interessante é que em todas elas, na grande maioria, vem acometido a óbito pessoas da melhor idade, pessoas de risco. Realmente isso é um dado verídico, né? Pessoas acima dos 60 anos, com problemas respiratórios, enfim. Eles são os mais prejudicados nesse caso. E eu vi um padrão na pesquisa que eu fiz, que fora o preparo, que nós não somos preparados para isso, né? Para uma pandemia, para um surto. Mas o que mata, assim, fora essas pessoas de risco, é a falta de preparo. O que seria também uma falta de preparo? A falta de preparo seria o investimento em hospitais, leitos, em equipamentos de prontidão de atendimento rápido. Eu vou dar um exemplo claro, aí não tem como fugir, sempre acaba caindo na política, não tem como fugir disso. Aqui no Brasil, vamos lá, Copa do Mundo de 2014. Eu andei pesquisando, fiz uma pesquisa rápida, prévia, um cálculo matemático. Na Copa do Mundo de 2014, né? Essa herança do PT, foi gasto 8,384 bilhões de reais. No caso, 66% a mais do que o previsto. Então, superfaturamento, corrupção. Com certeza, muita gente ficou milionário nisso aí. Certo? Então, esse foi o valor. Vou repetir, 8,384 bilhões. Vamos lá. Eu andei pesquisando um hospital com 500 leitos, equipamentos, UTI, para atender um povo, custa em média 27 milhões de reais. Vamos lá, vamos fazer uma conta. 800, quer dizer, 8,384 bilhões dividido por 27 bilhões, mais ou menos 300 hospitais de ponta. Você imagina 300 hospitais de ponta. Não seria maravilhoso para a saúde? Seria. Mas o investimento foi contrário, superfaturado, a corrupção rolou solta e, infelizmente, esses são dados negativos que numa futura, né, em futuros vem prejudicar quem? A população menos favorecida, que acaba de uma certa forma apoiando isso, porque quem custeia esse sistema corrupto nesse país somos nós, eu, você, entendeu? Vamos lá. Um hospital de pronto atendimento, rápido, um UPA, é em torno de 800 mil reais. Aí dividindo do valor, daria para você fazer 10.500 para um pronto atendimento. Você imagina como seria ótimo. Indo um pouquinho mais para frente. Olimpíadas de 2016. Você sabe quanto que custou? 41 bilhões de reais. Passou 51% do orçamento. Superfaturado. Corrupção. Vamos lá na nossa continha, certo? Quantos hospitais daria para fazer naquilo que eu acabei de falar? 1.500 hospitais. 1.500 hospitais. Pronto atendimento, UPA,
em torno de 51 mil. Então você imagina hoje, nós com essa infraestrutura, você está vendo o que a corrupção faz com o país? Além da falta da educação, segurança, a falta do despreparo para um mal como esse que está acontecendo, acometendo no mundo. Entendeu? Então é preferível gastar com essas coisas. A corrupção no nosso país ganha, muita pouca gente ganhou milhões e hoje a gente paga o preço. Porque você, porque eu, nós financiamos a corrupção. Nós não fazemos nada. Outra coisa que eu quero falar para vocês, o vídeo vai ser um pouquinho extenso, mas vale a pena. Sobre o coronavírus, eu andei fazendo uma pesquisa, vendo algumas coisas, me informando. Porque aquele ditado, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então vamos ser críticos. Para de pensar em política, direita, esquerda, Bolsonaro, Lula. Não. Sai fora da caixa agora. Olha com outro olhar. Tá certo? Preste atenção. Vamos lá para a história da China rapidamente. Não é uma história assim, nossa, Rodolfo é historiador. De forma alguma. Eu estou querendo aqui entender, fazer uma crítica disso aí, entendeu? E o que eu vou falar agora da pesquisa é desagradável. Pode ser desagradável, entendeu? Ouvir isso, uma ofensa contra a China, enfim. Mas não. É algo que precisa ser investigado, entendeu? Pelas autoridades internacionais, ONU está olhando sobre isso. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar no Mao Tse-tung, que foi, né, um dos piores líderes do mundo. E lá entre 1958 e 1962 morreram 45 milhões de pessoas de fome na China, tá certo? No governo desse cara. Ele fez isso. E o que o chinês começou a fazer na época? Os cadáveres do parente e os ratos, eles começaram a consumir isso aí. E se fez a cultura de consumir os animais silvestres. Daí vem essa cultura da China que nós vemos hoje, entendeu? E, e estudo divulgado, tá certo? Em 2002, quando a China enfrentou o surto do SARS, que é a síndrome respiratória aguda, né, que teve origem parecida com o do coronavírus, ela foi escondida durante um mês e meio. A política lá, as autoridades locais escondeu essa epidemia aí, esse vírus durante um mês e meio. E a pessoa que veio, né, a seu X9 no caso, ele foi preso por 45 dias, tá certo? Então, o que eu mais pesquisei aqui e que se fala na pesquisa que eu fiz, esses animais, eles são guardados, estocados em gaiolas sujas, muitas das vezes com feridas abertas. E diz também que muitos desses animais, com, com a contração do vírus HIV e ebola, tá certo? E o chinês consumindo tudo isso aí. Mais pra frente um pouco, tá certo? Em 2008, veio à tona um leite em pó na China que foi adulterado pelos grandes produtores chineses, que eles acrescentavam melamina no produto, tá certo? Eles acrescentavam isso. Morreram 6 bebês e 54 mil ficaram hospitalizados, tá certo? E o cara que denunciou isso aí, ele foi assassinado, ok? Ele foi assassinado. E no caso aqui do coronavírus, diz o seguinte, que os morcegos têm como origem o coronavírus e o SARS, tá certo? E eles comem
porque eles falam que é bom para restaurar a vista. Então o chinês tem um costume assim que se ele comer certos tipos de animais vai fazer bem para insônia. Por exemplo, antes de ele se alimentar de um cachorro, eles fazem uma caça, eles correm, eles querem deixar o cachorro exausto, porque o cachorro vai estar na exaustão da energia dele, e tem uma palavra que eles falam que faz bem, que é um tal de Jimbu. Então eles fazem isso, então eles têm esse costume. É, mas o que aqui que eu estava pesquisando é sobre tudo isso aí. Então é isso, gente. O coronavírus. Eu vi, não sei se é de fontes verdadeiras, foi em meados de outubro de 2019, na cidade de Wuhan, tá certo? O médico que descobriu isso aí, quando ele falou, ele foi intimado pela polícia, que a polícia estava dizendo que ele estava criando boatos, mentira, entendeu? E ele morreu, segundo informações de coronavírus. Engraçado, né? Engraçado, primeiro a polícia fala que estava criando boatos e de repente, ele morreu da doença que ele descobriu, pois as autoridades já tinham escondido. Então isso aí precisa ser investigado. Precisa ser investigado. Isso que eu falei foi só uma curiosidade, tá certo? Uma breve história aí desse costume chinês, que acredito que não tem uma vigilância sanitária sobre isso. Eu acredito que a ONU deu tanta ênfase nas queimadas no Amazonas, e enquanto a isso que cria, a China tem um histórico terrível de epidemias, de vírus que vêm de lá através disso, desse costume alimentar, e nada se é feito, entendeu? E voltando ao assunto, a falta de preparo é o que mais mata. Em 1918, né, a gripe espanhola que matou entre 50 a 100 milhões de pessoas. Naquela época não tinha tanta movimentação que tem hoje, e quanto menos, né, essa tecnologia. Então, o que se vê é a falta de preparo, entendeu? Falta de leito, falta de equipamento. Então, vamos investir em estádio. Vamos acreditar nisso, que estádio, né, futebol, os nossos heróis, enquanto tem enfermeiros, enquanto tem médicos, né, que enfim dão-se a vida, e poucos são comentados, ganham pouco, a remuneração, no caso estou falando, a gente chama herói jogador de futebol. Então é isso, gente. Isso depende de mim, depende de você. Nós alimentamos esse sistema corrupto. Vamos ser mais críticos. Olha aqui essa conta. Olha quantos hospitais, olha quantos pronto atendimento teríamos se a gente tivesse uma opinião crítica, se a gente corresse atrás, não defendesse esse ou aquele. Que é um alerta. Vamos ficar esperto, vamos ficar atento. A gente tem que concordar com tudo que o governo agora fala? Não. Não. Não tem que falar amém em tudo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente tem que olhar lá para o passado e ver que a situação que nós temos hoje é culpa de lá, de quem não fez. E que alguém pegou algo destruído e que não pode levar 100% da parcela de culpa. Então, você aí que critica, você aí que torce para que os bolsominions, ou enfim, quem quer voltar a trabalhar, quer voltar a fazer girar o país, você aí quer que morra, muda esse seu pensamento. Você financia esse sistema corrupto. Vamos mudar isso. Vamos mudar. Para a gente ter um país melhor. Para a gente ter uma vida melhor. E para isso a gente tem que saber escolher aqueles que estão lá. Tá ok? Tá aí minha contribuição. Espero ter ajudado um pouco. Tá ok? Muito obrigado. Um abraço. Um ótimo sábado. Fiquem com Deus.